Bom, galera, não repara o jeito da câmera aí não, que tá meio virado pra cima aí, porque eu coloquei o celular numa pedra aqui. E a intenção desse vídeo é explicar pra vocês sobre o vídeo anterior, que eu falei sobre a tensão naquele momento, não dava pra gravar. Deixa eu descrever um pouquinho, cara. Então, esse foi o primeiro dia da travessia lá na fronteira de El Salvador para Guatemala, correto? Então, o que que acontece? Depois que nós almoçamos naquele restaurante que é bem do lado da aduana, a senhora ali nos falou que a gente podia pagar uma pessoa 20 pesos, que ele atravessava as bolsas pra gente, que a gente ia uma pessoa só atrás sem bolsa nenhuma, que ia passar tranquilo, não precisava registrar nem nada. Só que é o seguinte, pessoal, como é que você vai confiar, né? Aí a gente decidiu ir e conversar com o pessoal da aduana. Guatemala você também não precisa de visto, porém nós não carimbamos o passaporte lá, então a gente de alguma maneira estava ilegal lá. Mas a gente conversou, o pessoal deixou a gente passar na aduana, certo? Aí o que que acontece? Cara, parece que é tudo combinado. Com muito custo, a gente negociou. Era 4, né? Imagina, com mochila nas costas. Você não vai ali passear, você quer atravessar e ir embora. E aí, com muito custo, o cara liberou a gente, deu um ticketzinho e a gente atravessou. Só que logo, rapaz, depois que a gente passou ali, tem tipo uma grade que é onde passa os pedestres ali, tinha um corredor, 2 policiais. Pois venha para cá, para uma sala. Assim, rapaz, eu já puxei a cabeça assim, já fomos presos logo na entrada. Só pensa no pior, né, cara? Você tá numa situação complicada. Aí levaram a gente para uma salinha lá e tal. Tênis que cooperar. Isso é menos mal, né? Só que essa cooperação custou caro, pessoal. 125 dólares, cada um, dólares ainda, hein? Na entrada ali, dólares. Aí depois foi queçalhas, vocês vão entender aí. Bom, vou resumir a história, foi muito rápido. A gente já pegou, tem um monte de ônibus, van, chamando a gente para entrar e tal. A gente não quis, pegou um tuk-tuk, a gente pensou que ia adiantar bastante. Deu uma voltinha numa rua lá, certamente para correr de outra barreira, para fugir de outra barreira, sei lá o que que o cara queria. Levou a gente, deixou a gente num ponto. Não, aqui vocês pegam uma van, a gente pegou uma van. Esse tuk-tuk, acho que foi 100 pesos ou foi 50 pesos, cara, não me lembro. Acho que foi 50 de cada um. Mas foi 5 quilômetros, o cara enrolou a gente. Aí mais uma van, mais 50 queçados ou foi 100, que eu não me lembro. Só que andou uns 5 quilômetros, tinha um carro da polícia. Aí confere o documento de todo mundo. Os 4 brasileiros desceram, lógico. A gente vai atrás da van, cara. Aí eles já... A linguagem é direta. Tênis que cooperar. Quanto que é, senhor? 100 queçales, que é a moeda local lá de Guatemala, né? Aí a gente, não, só tem 50 e tal. Com muito custo, deixa a gente passar por 50 cada um. 50 queçales. Beleza. Descemos da van, os caras já tudo uma gangue, né, pessoal? Tudo ali, a quadrilha, sei lá o que que é aquilo. Entra nesse ônibus aqui, que esse ônibus vai levar vocês até a cidade de Guatemala e tal. Só que um ônibus clandestino, entendeu? Não é o oficial que faz o trajeto lá. Os oficiais são aqueles coloridos, cheios de luzes, bonita. O som no talo. Eles gostam muito de som, com as músicas badaladas, cara. Chega a doer o ouvido. Mas enfim, aí entramos nesse ônibus que não era oficial. O cara, não, 200 pesos até a cidade de Guatemala. Então ok, tá. Aí a gente falou assim, ó, só que a gente não sacaram o dinheiro todo, a gente tem que parar num lugar para sacar dinheiro. Ou seja, nos roubaram o dinheiro, né? Você fala sacar lá é roubar. Aí os meninos pararam num ponto lá onde que tinha um caixa eletrônico, o ônibus, né? Parou para sacar o dinheiro para pagar a passagem. Cara, andou 2 km, eu achei muito estranho, porque o cobrador lá manda, não, vai lá pro fundo do ônibus. Mas como assim? Por que pro fundo do ônibus, né? E a gente foi lá pro fundo. E enfim, pessoal, foi lá, sacou o dinheiro. Quando foi cobrar, queria cobrar 400. Eu falei, não, a gente combinou 200. Queria cobrar 400 queçales. E não, e é 400, bateu o pé. Falei, não, então vamos descer. Então pode parar o ônibus que a gente vai descer. Cara, pararam no meio do nada. Você imagina, descemos, mato de um lado, mato do outro, aquela cerca de arame farpado e cheio de espinho. Sabe aquele espinho do deserto? Aquela coisa, cara, aquele tempo seco, aquele lugar feio.
A gente caminhou um pouquinho, desceu, chegou tipo num galpão lá. E tinha tipo uma parada de ponto de ônibus, o sol rachando de quente, seria 1 hora da tarde mais ou menos. Pensa no sol quente. Aí o que que acontece, pessoal? Aí bateu aquela adrenalina, porque aquele galpão meio abandonado, de vez em quando sai uns carros de lá de dentro. Cara, esse negócio aqui não tá legal. E um monte de água, garrafa de água do outro lado assim, uns trilhozinhos no meio do mato. Assim, isso aqui já é tudo combinado. Eles mandam a galera descer aqui, vem, pega, sequestra e sei lá. A gente só pensa o pior, né, pessoal? Nessa situação é complicado. Aí, daí a pouco passa um motoqueiro sem capacete, bem devagarinho, olhando assim. Ai, meu Deus. Logo no primeiro dia. Isso é complicado. Mas enfim, foi embora. E a gente resolveu, vamos passar para dentro do mato e ir até aquela vila, tinha umas casas na frente, ou a gente vai na BR. A gente decidiu. Os meninos até ficaram rindo de mim. Ah, o mineirinho já tá querendo correr e tal. Claro, né, pessoal? Você tá numa situação de estresse. Cara, eu não vou ficar da bobeira, né? Não vou dar bobeira, não vou vacilar. Tem que fugir do mal. Enfim, aí a gente chegou nesse lugar, atravessou uma pontezinha lá, chegou numa espécie de uma vila, tinha tipo uma oficina de moto assim, uma barraca onde vendendo as coisas de comida e tal. O pessoal ficou meio assustado com a gente explicou a situação, a gente tem que pegar um ônibus aqui, porque o pessoal tentou subornar a gente ali e tal. Não, vocês pegaram o ônibus errado e tal, tem que pegar aquele colorido e tal, explicou a gente. Só que a gente não pode confiar, né, pessoal? Aí alguém perguntou lá, eu ri demais, que a gente perguntou lá, alguém perguntou, vocês são de onde? Aí o Tony falou, somos da Colômbia. E fechou a cara, né? Foi muito engraçado, cara. Foi essa vez que ele falou que somos de Colômbia. E da outra vez engraçado que o Tony falou foi lá, já na cidade de Guatemala, no Uber, pessoal. O taxista começou, o Uber, né, começou a fazer pergunta demais, aquele negócio todo. E você não pode passar muita informação. Aí o Tony falou, não, nós viemos num casamento aqui na Guatemala. Cara, eu ri demais, velho. Você tem um argumento violento. Mas enfim, pessoal, pulando essa parte aí, e voltando à parte do estresse, cara. Então nós ficamos lá nesse lugar meio tenso, tipo uma rua da vila assim, ó, pessoal. Eu vou ficar estrategicamente virado para aquela rua de lá, qualquer coisa ele dá um sinal. E um fica olhando para a BR, vê se passa o ônibus, e o outro fica olhando esse pessoal aí. É sempre assim, sempre atento. Era 4 pessoas aí, sempre em atenção. Antes, vou contar um negócio para vocês aqui. Antes de subir pro ônibus, por que a tensão vai aumentando? Porque antes de subir no ônibus, eu vi, cara, um caminhão. Imagina um caminhão desses baú, porém com abertura de 10 centímetros ou 20 centímetros em cima, assim, ó. E cheio de ferro, né, em cima, assim. E só vi um monte de mão, cara, segurando um monte de mão, assim, ó. Presos. Eram presos. Eu não sei se era prisão penitenciária ou se é gangue ou o que é. Mas parece que tava com adesivo lá oficial, certamente é presos. Eu pensei, meu Deus do céu. Aí você já fica pensando um monte de coisa, né? Enfim. Aí o que acontece? Tinha um rapaz lá, disse que estava esperando o ônibus e tal. Não, eu vou pegar o ônibus, o certo é esse e tal. A gente acompanhou ele e pegou o ônibus correto, pessoal. Então nesse momento aí que eu falei, momento de tensão, depois eu gravo o vídeo, é porque é o seguinte, pessoal, tinha 4 barreiras. A gente parou em uma. E graças a Deus que eu nem vi, cara, que senão eu ia ficar mais tenso ainda. Depois que o menino for me falar, aí eu fiquei apavorado. Só para complementar a informação aí, pessoal, eu não vi o ônibus lá, cara, é todo estranho. O banco baixo e a janelinha bem pequenininha, bem em cima, entendeu? Então você não consegue enxergar nada do lado de fora. É bem estranho mesmo, só quem tá mais na frente consegue ver. Então assim, por isso que eu não vi, tá? Bem estranho os ônibus, bem fechadão. Sem ar-condicionado, sem nada, cara, e um calor terrível, é isso, tá? Eu vi que abriu o capu lá, o ônibus parou, ficou um tempão esperando. Eram os policiais, era a barreira policial lá. Só que graças a Deus o ônibus estava assim, ó, lotado. Igual aqueles coletivos aí de Belo Horizonte, dessas grandes capitais aí. Aí o que acontece? Eles só misturaram o documento do ônibus lá, conversou com o motorista e tal, e não subiu. Senão ia subornar a gente de novo, cara. E nesse momento a gente já estava tenso demais. Lá é o seguinte, a cidadezinha, a cidadela são encostadas, cara, nas montanhas. Então é como se fosse assim, uma via expressa, entendeu? Uma via expressa, uma BR, mas é mais parecido com uma via expressa.
espremida no meio das montanhas, cara. Aquela coisa bem espremida, assim, sobe, desce, aquela montanha violenta. E do meio do nada, cara, aparece aquelas barraquinhas de vender coisas, umas casinhas, umas vilas, e aquela montanha cinzenta, tempo seco, entendeu? Aquela montanha cinzenta, aquela fumaça cinza. Tava muito feio, cara, muito feio, tempo seco, entendeu? E aí depois de quase 8 horas, cara, entre teco-teco, van, ônibus e esse sofrimento aí, esse pedacinho a pé, nós chegamos aí, visitamos uma grande metrópole, cara, uma cidade muito grande. Era de noite, 7 e pouca da noite, que é a capital de Guatemala, que é muito confuso, né? A capital de Guatemala se chama Ciudad de Guatemala, ou seja, cidade de Guatemala. Aí daí pra frente eu gravei os vídeos aí, vocês vão ver. Mas eu queria registrar isso aqui, tá? Porque ficou pra trás esse pedaço aí. E é muita correria, não deu pra gravar na hora. E nem depois, né? Tipo, é muito corrido, cara. E nem sempre tem Wi-Fi. Então agora eu já estou aqui tranquilo, mas queria relatar isso pra vocês, tá bom? Se inscreva, deixa o seu like aí, quem não é inscrito. E deixa um joinha, tá bom? E Deus abençoe. Um abraço, até mais.